para a gente uma informação oficial. Os apartamentos tais não foram vistoriados porque o proprietário dos apartamentos não permitiu. E nós vamos anexar no nosso laudo. Então nós vamos ter um comprovante, anexar, escrito que eu digo, anexar, guardar e escrever para mostrar que a responsabilidade não é do engenheiro nem do arquiteto. A responsabilidade é do síndico. Então o problema é dele. Agora o Antônio Melo, engenheiro civil, pergunta ao Veronese Júnior: a prefeitura fará ou não vistorias em edificações públicas, boa essa, hein? Tais como estádios de futebol, viadutos, escolas públicas, edificações municipais, hospitais e etc. Se não, queira, por favor, defender ou justificar. Falei alguma coisa errada? Posso responder aqui. Eu acho que já tem uma equipe específica para estádio de futebol, viaduto e uma outra construção que eu estou esquecendo agora. Mas, assim, independente disso, quer dizer, viaduto não é uma edificação, né? Então não estaria aí dentro do escopo do objeto da autovistoria, tá? Mas o prédio público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele está perante a lei em iguais condições do prédio particular, quer dizer, não tem nenhuma isenção na lei para prédio se ele for público. Na verdade, o poder municipal, o poder estadual, o poder federal tem que se ajustar à lei como qualquer cidadão, é isto. Obrigada. A Veronese quer complementar? Não. Acho que isso eu já falei, né? Como estádio de futebol e tal. Alcimar, da Ângels, pergunta ao Silvio Coelho: o engenheiro mecânico, agrônomo ou eletricista pode assinar o laudo? Ele não é do CREA, ele é só da prefeitura. Pois é. Vou responder de novo, a pergunta já foi feita diversas vezes. A prefeitura não tem competência legal para definir isto, né? Para policiar isso, nem para fiscalizar. Quem fiscaliza a atuação profissional são os conselhos. O que a gente vai receber ali é um comunicado, no qual vai estar indicado lá um profissional responsável pela vistoria. O que a gente vai fazer com esta informação é repassar periodicamente para os conselhos. Caberá aos conselhos tomar ou não alguma atitude a respeito do que está sendo passado para eles ali. A prefeitura não tem sequer competência legal para isso. A gente não teria nem, mesmo que assim, a gente quisesse ultrapassar a competência legal, como é que eu sei que aquele CREA é de um engenheiro mecânico, eletricista, civil, de um arquiteto, ou operacional, enfim, o que quer que seja, ou não um CRF de um médico, de um farmacêutico? Não sei, a prefeitura não tem esse controle. Tá? Então, esse é um controle que não pertence à prefeitura. Esse é um controle que, se tem que ser feito pelos conselhos. Tá? Senhores, igual a gente falou ontem, o Conselho de Arquitetos, apesar dele ser menor, né, o número menor, ter começado agora há 2 anos, ele já estabeleceu esse convênio com a prefeitura. E a prefeitura já tem acesso direto para saber se o cara está registrado ou não, se está em acordo, não é em questão a mensalidade, não. Quais são as habilitações dele, se ele está apto ou não a fazer os trabalhos e tal. Eu acho que a gente, como aí já é uma ideia minha e uma certa incitação, se a gente começar a pressionar, porque o CREA não pode entender que um agrônomo pode ou não fazer. Quem determina isto é a lei e quem dá atribuição aos profissionais não é o CREA, são as universidades e faculdades que eles cursam. Então, eu acho que a gente devia forçar a barra, fazer abastinados, associações, para que o CREA disponibilizasse diretamente à prefeitura as nossas habilitações. Porque aí fica um processo direto, sem inferência de ninguém e sem política, entendeu? Eu acho que seria, se for viável.
E aí, se a prefeitura, ao receber, e se ele pode fazer ou não esse tipo de laudo. Agora, se a prefeitura, eu não sei nem se isso é viável, tá? Eu estou jogando a bola, que é o que eu gostaria. Como a prefeitura só vai receber uma carta, se der problema, entendeu? Aí ela vai acionar o cara que fez o laudo e, consequentemente, o CREA que deu essa atribuição indevida. Eu entendo assim, não? Deixa eu complementar. Isso pode até ser viável, mas, no meu ponto de vista, é indesejável e inadequado. Tá? Porque estaríamos passando a responsabilidade de fiscalizar o tipo de profissional para a prefeitura, e não cabe isto à prefeitura. Tá? O convênio que a gente está fazendo com os conselhos é uma interface eletrônica para justamente a gente poder passar para eles essas informações de nome do profissional, número do registro e número da RT ou RRT correspondente. Tá? Essa fiscalização cabe aos conselhos, isso não cabe à prefeitura. Tá, eu agradeço a sua resposta e eu acho que isso aí deveria então ser feito através de certidão, porque a gente vai ter prova de que a prefeitura, os conselhos não estão, quer dizer, eles, sei lá, em função disso, o CREA abre mão do custo da certidão, do que você pode fazer. Aquele é anexado ao laudo. Se der problema, entendeu? Aí se tem a quem correr atrás mas eu não acho, eu entendo eu sou conselheira no CREA e vou dizer isso no CREA também, que isso não pode ficar à mercê da política. Isso tem que ser feito com rigidez. E mais, se o engenheiro de segurança trabalhar com o engenheiro civil no tocante à engenharia de segurança, eu entendo que os dois são corresponsáveis e devem recolher 2 RTs de R$19 lá e ponto. Agora, eu acho que todos os profissionais, engenheiros civis, arquitetos, agrônomos e etc., têm sim, dentro das áreas que eles têm atribuições de acordo com a legislação. Vou passar para o José Schipper, que é coordenador da Câmara de Civil do CREA-RJ, que está presente aqui por ser assessor da Lúcia Leia lá, que é a procuradora, por ser diretor do clube, e não representa a presidência do CREA. Ele apenas é coordenador da Câmara de Engenharia Civil do CREA. Pronto. Silvio, eu vou falar uma coisa que é importante. Quando um laudo é feito por 3 profissionais, vamos supor, cada um é responsável por uma fase da vistoria. Eu acho que a prefeitura devia, nesse caso, cadastrar os 3. Hein, Silvio? Não sei, o que eu falei? Eu entendo a sugestão, né? Mas como eu disse, a lei, né, e o decreto, eles foram feitos com a participação de todos. Na hora que foi feita a redação, ninguém deu essa sugestão. Então, a redação que tem hoje só permite a inclusão de um profissional. Se ele particularmente vai dividir a responsabilidade, é no contrato particular. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quer dizer, hoje, quando você tem isso acontecendo em diversos serviços, acontece na construção civil. Espera aí, não pode ser feita pergunta através do plenário, nem no nível de complementação. Por favor, apresente igual o próprio debatedor aqui. Eu já te falei ontem também, garota. O próprio debatedor mandou um bilhetinho de que nem toda a pergunta dele foi respondida. Enfim, hoje o que tem é a possibilidade da informação de um responsável pelo laudo de vistoria. Esse é o responsável maior. Assim como tem também, eu trabalhei muitos anos com licenciamento de obra. Né? No licenciamento de obra tem um profissional responsável, né? Que na maioria das vezes era o dono da empresa. Mas eu tenho certeza absoluta que não era ele que ficava lá fiscalizando a execução da concretagem ou, enfim, do que quer que seja do serviço lá. Ele estava na empresa que era dele.
né? Como é que isso se desdobrava depois? Eu imagino que tem um procedimento legal para que isso se desdobre, né? Mas a prefeitura só recebe a informação quando aprova uma licença, quando aprova um projeto, de um responsável de obra. É só um que assina ali, embora, óbvio, né, participem lá diferentes profissionais de diferentes áreas. Tem um eletricista, tem um mecânico, tem um engenheiro civil, enfim, tem todo mundo lá. Mas o nome que sai na licença de obra é só um. Então eu não vejo por que seria diferente agora ou traria algum problema agora. Se já não existe, eu acho que o procedimento deve ser, se não igual, parecido com o que já acontece hoje. Não pode perguntar, querido. Olha só, dando continuidade. Porra, não é possível. Você viu as regras, a gente tem o WebTV apresentando perguntas, tem 80 perguntas aqui, respeita os colegas. Não, mas verdade seja dita, ele está tentando, que ele trocou até a camisa hoje, sentou no outro lugar para parecer disfarçado, mas você está marcando ele em pressão. Mas trocou a mesma cara, sentou no mesmo lugar e eu decorei a cara dele. Olha só, eu sou boa, eu não sou boa de nome, mas eu sou boa de identificação. Senhores, é o seguinte, como a vistoria, o foco da vistoria, a gente discutiu isso muito na Câmara Civil, se o foco principal da vistoria for engenharia civil, o responsável técnico principal será o engenheiro civil, o arquiteto, eu não entendo de arquiteto, sou arquiteto, mas será o engenheiro civil, mas ele dentro, inclusive a gente faz isso em perícia. Eu agora estou fazendo a perícia de uma mina, não sei das quantas, enorme, que tem um geólogo que vai assinar o laudo comigo. E a gente vai fazer um contrato, mas a gente vai fazer ele vai fazer uma consultoria na área que eu não domino. Então, isso é absolutamente normal, entendeu? Agora, vamos lá. Antes de ler para não haver uma priorização da WebTV, mas em compensação haver um estímulo, eu queria perguntar ao senhor se eu posso ler essa da WebTV que chegou até aqui, porque deve ter demorado, até imprimirem, não sei o que e tal. Se eu posso ler esse questionamento aqui na frente dos demais. Posso? Vocês permitem? Tá. Então vamos lá. Não permitem? Então, o WebTV não permitiram. Então, permitem ou não permitem? Então tá bom. Então, vamos ler lá. A pergunta da palestra Autovistoria. O José Cláudio de Souza. Boa tarde, senhores. Meu é engenheiro, quer dizer... O meu nome ele é engenheiro e arquiteto, o nome dele é José Cláudio Nascimento de Souza, e pergunta para a prefeitura, então, para o Silvio e Veronese. Após a comunicação da vistoria via internet, o responsável pelo preenchimento terá em mãos, algum tipo de recibo, claro, é só comprovar, é só protocolar, que comprove a informação passada, atenciosamente, José Cláudio. Sim, ele vai receber um impresso do comunicado. Na verdade, ele recebe na tela dele o próprio comunicado de adequação ou de necessidade de prazo. E aí ele pode imprimir aquilo lá e guardar com ele, enfim, né? E ter lá isso como documento escrito, né? Mas ele recebe o comunicado em si, tá?